Olá, eu sou Felipe Albuquerque. Bem-vindos a mais um episódio do Runway Podcast. Runway, no dicionário dos negócios, é uma pista de pouso para encerrar uma empresa. Pista curta, pista longa, sejam quais forem os seus motivos além de grana, e sempre envolvendo decisões difíceis. A rota planejada é sempre mais linear que as curvas, as turbulências da trajetória percorrida. Convido empreendedores e quem os acompanham para abrir a caixa preta de conhecimento e compartilhar conosco aqui um pouco de histórias e momentos difíceis dessa trajetória. Nossas trajetórias nos conectam. Me conte a sua. E eu abro aqui hoje nosso podcast, primeiro agradecendo aos nossos apoiadores. Chocolate Jur, um abraço para toda a família Landman e todo o time que faz esse chocolate incrível. Pão de queijo Adoc Lobo, que faz o melhor pão de queijo. Obrigado por todo o time da Pão de Queijo. E Voxcom, que está aqui na torre de controle, comandando aqui os bastidores desse podcast. Então, eu vou abrir aqui com o meu convidado, Fernando Fernandes. Obrigado pela participação, pela presença. Uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigado, amigo de longa data. É muito bom poder falar sobre o que não dá certo. Exato. A gente falou mais cedo aqui, o glamour é a menor parte de empreender. É verdade. O Fernando, só para dar um pouco de contexto, o Fernando, eu conheci ele no estacionamento do Extra da Imigrantes e a gente estava lá para abrir um ponto físico da Instacar, né? A startup. Exatamente. Uma operação da área de real estate lá, né? Exato. E o Fernando cuidava do real estate do GPA. E me recebeu super bem com um sorvete na mão. Eu não tinha nem almoçado aquele dia, estava verde de fome e ele tranquilamente tomando o sorvete dele. Faz parte. Eu vou fazer uma apresentação aqui. O Fernando ele é formado em Ciências da Computação. Ele tem uma atuação de 15 anos em real estate, dentro do GPA. E ele tem uma trajetória empreendedora que começou em paralelo à carreira executiva dele, com academias. Depois, um pouco mais adiante, ele foi literalmente para o empreendedorismo, começou a empreender. E hoje ele é co-founder da Açougue, que é um e-commerce de carnes, se você puder me corrigir aqui, carnes congeladas, carnes frescas, enfim. Carnes em delivery geral, de carnes. 40 anos, casado com a Bá, tem o Bento, de 8 anos, a Malu, de 6, e, segundo ele, são os melhores projetos da vida dele. Então, Fernando, me conta um pouquinho sobre essa sua trajetória, empreendedor. Ele só não está... Eu gosto de convidar gente que já vem com o avental sujo de sangue, né? Então, me conta um pouco por onde você quiser começar, Açougue, o que você traz para a gente aqui. Eu costumo brincar que o meu melhor projeto é a minha família, meus filhos e minha esposa, porque, de fato, enquanto empreende, quando as coisas não dão certo ou dão errado, que é a maior parte do tempo, eles é que ajudam a gente a passar por isso e funcionar. Eu fui executivo por mais de 15 anos em alguns segmentos, o mais recente em real estate, mas eu sempre empreendi em paralelo. Eu sempre tive uma veia empreendedora, seja negócios da família, seja investimentos que eu fiz solo ou com amigos. E durante o período do GPA, eu decidi... Ao longo do período do GPA, quando eu saí de lá, eu decidi ficar só no empreendedorismo, mas depois de tocar isso em paralelo por quase 15 anos. E eu já empreendia, né? Minha carreira inteira ela foi bastante acelerada por eu sempre ter essa veia empreendedora, mesmo quando executivo ainda intraempreendendo. Bons executivos são bons empreendedores, ainda que eles não queiram tomar o risco de fazer isso sozinho. Sim. Quando eu decidi fazer isso sozinho, eu fui cheio de convicção de que seria com o sucesso e facilidade que eu tive na vida executiva. E, obviamente, foi muito diferente disso. E aí, passei por vários segmentos também, mas na época do Açougue, eu iniciei como investidor, depois como um apoiador e depois eu fui para a operação de fato. E o Açougue foi uma tremenda escola porque ele aconteceu num momento muito difícil.
Eu tive negócios antes, tem boas histórias para a gente falar aqui também das academias, histórias de dificuldade do que deu certo e do que não deu, mas o iSog aconteceu durante a pandemia. E aí assim, a gente teve problemas sem precedentes, ou problemas dos quais a gente não tinha ideia de como resolver. Antes do iSog, quando ainda era sócio das academias, a gente teve problemas com transição de governo, disponibilidade ou não de crédito, taxa de juros, enfim, problemas econômicos que são dos mais diversos dos últimos 20, 30 anos no Brasil, mas na pandemia não tinha receita. Um problema econômico de antes da pandemia, o crédito ficou caro, retrai, os juros aumentou ou a inflação subiu, você muda o plano. Na pandemia não tinha muito o que fazer. Sim. E aí a gente teve 2 cenários que foram bastante desafiadores. As academias, no pior cenário possível, fechadas com um custo fixo altíssimo, sem poder mexer muita coisa, basicamente aumentando um passivo absurdo. E o iSog na contramão, decolando, porque ele era um delivery de carne numa época em que o delivery não era forte e a pandemia fez ele acelerar demais. E aí a gente criou, enfim, aí tem boas histórias de como isso cresceu e o que deu certo e o que deu errado, mas para mim como empreendedor foi um momento bastante difícil. Assim, no meio desse caminho também eu tinha um problema de saúde que eu precisei tratar, eu estava com os filhos pequenos, um problema de saúde, uma empresa decolando e a outra afundando. E aí, assim, a tempestade perfeita. Uau. E metade disso sem muita receita do que fazer. Piloto no meio da turbulência, sem instrumento de voo. Voando na tempestade, sem visão, um sem avião carregado. Com um avião cheio de gente de responsabilidade. E apesar de parecer caótico e catastrófico, eles aconteceram numa sequência que foi muito boa, porque, primeiro, um negócio que já era muito grande das academias começou a ir mal, um que era muito pequeno começou a ficar grande, os problemas ficaram muito complexos e eu fiquei doente. E aí, o fato de eu ter ficado doente colocou os outros problemas numa escala muito pequena. E aí me deu tranquilidade e facilidade para passar por isso. Legal, legal. Eu vejo, sim, primeiro, parabéns. Acho que eu te acompanho já. Quando eu te convidei para o podcast, eu fiquei pensando, poxa, já tem 10 anos praticamente. É verdade. Foi 2016 que a gente se conheceu, quase 10 anos. E a gente sempre conversou e conheço um pouco aqui da sua trajetória. Eu acho muito bacana. Hoje a iSog é um negócio apoiado pela Endeavor, certo? A gente fez o scale-up por eles, exatamente. A gente teve, na trajetória da Endeavor, não, desculpa, na trajetória do iSog, a gente fez parte do programa do Cubo, então a gente integrou e residiu no Cubo durante um período, e a gente... foi engraçado que a gente tentou ser uma startup Endeavor, e na época a gente não foi aprovado, mas a gente voltou no programa de scale-up quando a gente já estava maior. E nessa etapa, a gente, enquanto estava sendo acelerado e apoiado pela Endeavor, a gente teve um problemaço de produção do nosso produto e que quase fez a gente quebrar. Foi um dos pivôs que a gente fez ao longo da história. Legal. Na verdade, eu puxei aqui, a gente não tem uma ordem certa, então... Claro. Eu tenho anotações, vocês fizeram uma reportagem em 22 para startups, onde vocês comentam sobre esse momento de pivotar o negócio, e realmente pivotar o negócio significa que você não está com o product market fit adequado, e isso acaba te fazendo gastar mais combustível do que você está prevendo, né? Mais tempo para tracionar o negócio, enfim, acho que esse é um desafio que todo mundo que empreende, ou a maioria, passa. E também acho que tem um aspecto que o e-commerce delivery de alimentos, por mais necessário que seja, por mais que a pandemia tenha ajudado a acelerar esses negócios, a gente tem casos como, por exemplo, o Mercado Diferente, que foi um negócio que fizeram uma rodada. Conhece o time lá. Conhece. Abriram em 21, encerraram em 24. Exato. E tinham um funding assim, substancial. Sim, e com um time muito foda, capacitado. O Justo, que é um grupo mexicano também, que entrou no Brasil e recolheu o time, voltou para o México, continuou operando lá. Mas, então, assim, mesmo alimento sendo necessário, você tem dores no delivery e
quando você fala de produto perecível, que é o caso de carne, eu imagino que isso deve ser um baita de um desafio. Sem dúvida. Eu queria que você contasse um pouco para a gente. Legal. Eu vou falar um pouquinho da trajetória, porque não foi um pivô só, foram vários. Uhum. E a minha definição sobre pivotar, no que eu acredito, pivotar é não desistir. Porque você pode ter inúmeras pressões, normalmente a mais forte dela é quando envolve caixa, mas pivotar é uma escolha, né? Se você vai desistir ou se você vai tentar alguma variação, alguma coisa diferente. A gente tem inúmeros casos de histórias legais para contar de outras empresas que começaram fazendo A e terminaram fazendo Z. E esses são pivôs de quem não quis desistir daquele modelo da iniciativa. O iSog, ele nasceu antes de eu me juntar a ele como um delivery de carne para pessoa física. Naquela época, o fundador, Thiago Albino, ele fez um processo de aceleração num programa dentro do Google e eles pivotaram, naquela época, ainda antes de eu participar, para o B2B, que era intermediar a distribuição de carne com pontos de venda B2B. Quando eu me juntei a eles no final de 2019, esse era o formato do modelo de negócio. Inclusive, na época, a gente tentou fazer uma operação financeira oferecendo crédito para lojistas que compram carne, que foi super bem sucedida. A gente estava fechando um contrato com um FDIC gigantesco. Isso aconteceu em fevereiro de 20, março de 20, pandemia. Aí, que curioso, né? Nasceu como B2C, foi para B2B, veio a pandemia, em 3 semanas o negócio derreteu, morreu. A gente desligou todo mundo, entregou o escritório e foi para casa. Éramos em 3 sócios nessa época. A gente foi para casa, literalmente. 2, 3 dias ali inerte, sem saber o que fazer, tomar uma decisão de vamos subir de novo um e-commerce e vamos voltar para o B2C. 3 meses depois, a gente tinha faturado R$1 milhão. Então, a gente nasceu o B2C, pivotou o B2B, morreu com a pandemia. 3 meses depois, a gente estava crescendo absurdamente. Esse momento que vocês morreram, me conta mais, porque essa parte... A gente ficou em coma. Sufocado, né? Asfixia, essa é a parte que a gente quer entender. Como que acontece? A primeira parte importante, assim, quando você está numa sociedade, que era o caso, os pivôs, eles dependem de os sócios serem complementares e pelo menos um deles tem que ter um equilíbrio emocional infinito. Concordo. Nesses momentos de tensão. E nesse momento de tensão, eu era esse equilíbrio emocional. E eu acho que, assim, de empreender, se você pudesse separar uma única característica que torna um empreendedor um cara longevo, não necessariamente de sucesso, mas um cara longevo, é se ele tem equilíbrio emocional, se ele tem pavio para queimar com problemas. Desculpa, mas uma dúvida. Esse equilíbrio emocional, que eu acho que é um elemento que hoje é muito discutido, né? A gente começou a abrir a cabeça para questões mentais, de saúde mental. Isso veio muito forte nos últimos anos, não se falava nisso. Como é que você exercita isso no seu... Qual que é o seu... Estou até puxando um tema que eu vou trazer mais para frente, mas... Porque quando você está ali, no meio do caos, você ter a calma, serenidade para poder enfrentar esse momento, né? Essa turbulência, o que você considera que para você foi importante para superar essa fase? Tá. Bom, isso foi um aprendizado, né? E aí, conforme você vai passando pelos problemas, olhar para trás é mais fácil de dizer como isso aconteceu. Mas cada vez que chega um desafio novo, é uma forma nova de pensar e de lidar. Mas, basicamente, hoje a minha leitura é de que a dificuldade é sempre uma questão de referência. Então, quando você está diante de um problema que você nunca viu, ele se torna o problema mais difícil do mundo. Certo. E você vai precisar tomar decisão se você quer encarar ele ou se você vai fugir dele. É mais ou menos assim. Se você, sei lá, está numa floresta e se depara com um lobo, ele vai ser tua maior ameaça. Certo. Mas se dali para frente você se depara com um urso, você vai perceber que o lobo não era tão difícil assim. O lobo estava tranquilo. Estava tranquilo. E aí que eu digo que o fato de eu ter ficado doente nesse período me ajudou muito, porque... Vamos lá, eu tive uma carreira executiva de sucesso, eu nunca tive um revés, eu nunca tinha sido desligado, eu nunca tive... deixei de entregar um projeto, perdi uma meta. Assim, ao longo de 15 anos eu tive uma carreira executiva meteórica, digamos assim.
Empreendendo, eu nunca tinha tomado um grande revés, um grande prejuízo. Os negócios tinham dado certo, eu tinha feito grana, eu tinha um equilíbrio financeiro. Sim. Quando começaram os primeiros problemas, eles sempre trazem problemas financeiros juntos, é um pouco desesperador. E aí um negócio indo mal, o outro indo bem. Quando eu fico doente, a régua muda completamente. É mais ou menos assim. Se eu estiver vivo, os outros problemas são problemas. Olha só. Se eu não estiver, cara, alguém vai ficar com essa bucha no colo. Fantástico, né? A sua sobrevivência é tão mais importante do que qualquer outro problema. Pois é. Né? E aí, trazendo para uma visão que é só minha, sobre sanidade mental, a gente vive um mundo, comparado com os nossos 30 mil anos de evolução, a gente vive um mundo muito mais fácil hoje, de muito menos riscos. O maior risco que a gente tem é perder a vida. Então, a gente está muito distante disso no dia a dia e aí a gente vai ficando mais frágil para outros temas. Eu diria, é um tema super complicado de falar, mas é a minha visão, de novo, é uma visão particular minha. Se você vai para um lugar onde existe faixa de pobreza, ou pessoas que vivem abaixo da faixa de pobreza, a taxa de suicídio é 0. Porque quem luta para viver não consegue ter tempo de pensar em tirar a própria vida. E aí eu acho que hoje em dia o tema de sanidade mental tem um pouco a ver com isso, de a gente vive uma vida mais fácil e problemas que antes talvez fossem menos complexos se tornam demais. Trazendo isso para o mundo do empreendedorismo, quando a referência foi para perto de não estar aqui, os problemas eram só uma questão de tempo. E aí algumas pessoas ao meu redor me ajudavam, principalmente pessoas mais velhas. Eu sempre, as coisas aconteceram na minha vida de um jeito muito precoce, né? Eu comecei jovem na escola, eu me formei jovem, eu empreendi jovem, eu fui executivo jovem. E aí, quando vinham os problemas graves e eu me aconselhava com alguém mais velho, eles diziam assim, cara, é só uma questão de tempo. Se você estiver aqui, é só uma questão de tempo. Se o problema é financeiro, negocia e é uma questão de tempo. Sim. Se o problema é operacional, negocia e é uma questão de tempo. Ajusta o processo. De reorganizar. E aí, por isso que eu digo que, do meu ponto de vista, pivotar é uma escolha de não desistir. Eventualmente, você pode mudar de negócio, esse negócio não dá mais, ou a dívida ficou muito grande, ou operacionalmente você não tem mais os braços que você precisa, mas aí empreender é sobre, eu digo assim, não tem ex-empreendedor. Ou você é um executivo que tenta empreender e volta, ou um trabalhador que tenta empreender e volta, ou você é um empreendedor. Legal. Não tem muito, agora deixa eu parar ali e vou arrumar um emprego porque está difícil. O empreendedor nato, ele acha outra coisa para empreender e para fazer. E aí pode ser dentro do mesmo negócio, fazendo um pivô, ou pode ser um negócio diferente. É fantástico. Acho que você trouxe questões aí que são muito, muito próprias, né? Muito aderentes a qualquer empreendedor, que é a incerteza. A incerteza. E quando a gente não tem certeza das coisas, realmente a gente acaba procurando formas de organizar a mente para manter essa calma. E tem pessoas que não conseguem fazer essa organização, né? E eu acho que é onde a pessoa talvez entra em desespero. Eu acho que tem um pouco de característica também. Assim, é uma característica minha. Desde de jovem, muito jovem, quando eu me deparo com um problema complexo, eu entro no modo de controle total. Assim, eu desligo o emocional, e tem vários episódios ao longo da minha juventude que aconteceram. Assim, eu desligo o emocional e vou para o modo ultra racional. Pensando em negócio, isso é muito bom. Mas, por exemplo, quando eu fiquei doente a primeira vez, aconteceu mais de uma vez, eu tive a mesma doença mais de uma vez, eu não contei para ninguém, porque o meu modo emocional desligou e o racional cara, ninguém ao meu redor vai me ajudar. Se eu contar para todo mundo, as pessoas só vão sofrer. Então, eu passei por isso sozinho. Então, tem pró e tem contra, assim, mas é uma característica minha também. E a vida é solitária, né? Todo mundo fala da solidão, então, mas no final, a vida... Você é único. Eu acho que a solidão é uma escolha. Eu escolhi por estar assim em vários momentos, mas empreender é sempre muito solitário. Dependendo da posição que você ocupa do teu negócio, você não tem muito o que fazer. Como diz Clóvis de Barros, a sua dor é a sua dor. Boa. Né? A sua experiência, a sua trajetória é a sua trajetória. Por isso que quando o pessoal fala em moldar, formar, essas palavras, o cara foi forjado. Eu questiono
O empreendedor, o executivo, pessoa CPF, né? Ela é esculpida. Perfeito. Porque o forjar... Eu sou engenheiro de formação, para mim, formar, significa você ter um molde ali que faz tudo igual, né? Um processo. Uhum. E o empreendedor... É usinagem. Ele é esculpido. Até quando o Álvaro Chocair, que eu gosto de escutar ele falando, ele tem essa escola incrível, né? Essa faculdade que ele montou, a Link School, ele fala, porque eu coleciono cicatrizes. Pô, eu acho que a pessoa vai sendo esculpida, né? E toda essa somatória de cicatrizes, ela vai te colocar num lugar diferente de qualquer outra pessoa, né? Em relação à experiência, em relação à irmandade, à igualdade, somos todos iguais, mas a sua trajetória como empreendedor, ela é única, né? Você teve experiências como executivo, como dono de um negócio, que só você vai poder trazer. Esse é um processo, como eu falei, eu considero um processo solitário quando você empreende, porque às vezes você é a única pessoa que pode tomar decisão e boa parte das vezes as pessoas que estão ao redor não conseguem compreender porque ou você não vai desistir, ou porque você vai seguir, ou porque você vai mudar. Como eu falei, essa é uma característica minha. Legal. Então, quando eu estou diante de uma grande dificuldade, eu me reservo, desligo o modo emocional, vou para o modo racional. E voltando ali para quando a gente começou esse ponto, quando aconteceu esse primeiro problema da pandemia, eu era o cara que era 100% racional. Então, eu sabia do desafio financeiro, eu sabia das dificuldades, mas eu via as oportunidades. E como eu tinha problemas mais graves, seja o de saúde, seja o da academia, era muito diferente. Assim, o iSog como startup, ele era um negócio relativamente pequeno, perto do que tinha da academia. A academia era um negócio de custo fixo alto, e que durante a pandemia fechado, nada podia ser diminuído, porque 75% dos custos de uma academia são aluguel e gente. Pessoas. O aluguel, o cara que recebe o aluguel usa aquilo para pagar a conta. Então, você senta para negociar com ele e fala assim, cara, se eu reduzir o teu aluguel, eu não pago a escola da minha filha. É zero chance, eu vou continuar cobrando. E ok, a gente não ia conseguir pagar. E gente, por um período, a gente foi impedido, inclusive, de rescindir ou de desligar. Então, era a tempestade perfeita. A academia se vende planos parcelados. Sim. Então, você paga 12 parcelas adiante de algo que você vai usar. Veio a pandemia, as pessoas cancelaram os planos. Então, é zero fluxo de caixa previsto, despesa na tampa, você não pode desligar até os primeiros meses ali até se entender. 1 ou 2 meses a gente tinha a caixa para operar, ainda beleza, vai abrir daqui 1, daqui 2, daqui 3, depois acaba o dinheiro e é só passivo. Cada 15 dias era um passivo de 5 dígitos, e é um negócio desesperador. Em contrapartida, o iSog decolando. E aí, quando eu estava sentado na cadeira do iSog, eu dizia para eles, cara, isso aqui não é problema. Eu sei que a gente teve que desligar pessoas, eu sei que teve que entregar o escritório, eu sei que é uma nova jornada, é um pivô, mas pensa que aqui tem uma saída, aqui tem uma curva subindo. Desceu e estão subindo. Ali é só para baixo, eu não sei quando que volta. Vocês chegaram a cortar um número expressivo de pessoas ou o time ainda era pequeno? Então, no iSog desligou todo mundo. Como era 100% B2B, quando fechou, desligou todo mundo. Quantos? Entregou, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, 22 pessoas. Já é um grupo. Diretos e indiretos. Que tocavam outras atividades também, não só do iSog, que a gente incubava algumas ideias. Mas, enfim, zerou tudo. Fomos para casa. Fomos para casa, os sócios para casa. E aí tem um monte de história legal de o fato de não desistir, o fato de ter pelo menos um dos sócios ali com equilíbrio emocional. A gente era muito complementar, um sócio era tech, um sócio era muito criativo, e eu tinha um equilíbrio emocional e conseguia trazer funding para o negócio. E puxa, aí decolou. E aí era, de novo, filhos pequenos, fazendo um tratamento, um negócio subindo, o outro despencando. E aí, nessa complexidade toda a dificuldade que aparecia era muito pequena. Quando você olhava para o cenário e falava assim, cara, né, tem que resolver isso aqui, não tem problema. Fechamos um contrato grande. Pô, não tem para onde ir. Alugou um lugar. Pô, mas não tem como alugar.
Cara, isso resolve. Chama o cara lá, vamos sentar e vamos negociar com ele, que isso é fácil de resolver. Não, mas não vai dar, vai chegar a entrega. Mas... Cara, não é um problema grande. Vai por mim, não é um problema grave. Se tiver tempo e ombro aí, eu posso chorar minhas mágoas aqui do outro negócio. Mas, enfim, e aí, a gente, só para terminar a trajetória... Imagina. O iSog nasceu B2C, virou B2B, pandemia morreu, renasceu B2C e cresceu absurdamente. E aí com um monte de problema de crescimento. E naquela época era fazer delivery de açougues. Então a pessoa pedia uma carne no nosso e-commerce, a gente achava um açougue perto, ligava no açougue, encomendava, mandava entregar. Era uma operação super manual. Sim. Em 3 meses a gente estava atendendo o Brasil inteiro, entregamos um pedido em Ananindeua, no Pará, com carne enrolada em jornal. E aí, dores pra caramba ali de padronização, a gente decide recuar um pouco a operação e criar um produto, que hoje é o cash cow do negócio. A gente criou um produto padronizado, peso padrão, já porcionado, não existia isso na época. Eu li na entrevista, vocês tinham essa dificuldade das questões de, vamos dizer, quantidades, né? Quando você fatia o boi, eles queriam colocar o boi inteiro dentro de um açougue, e vocês começaram a fracionar isso, né? Quando a gente começou fazendo o delivery a partir de açougue, tinha vários problemas de padronização. Um entregava vácuo, o outro na sacolinha. Nos rincões do Brasil era enrolado em jornal. Não tinha padrão, cada lugar tem um nome, cada lugar corta de um jeito. A gente recolheu um pouco a operação e decidiu padronizar. Então, a gente especificou produto, formato, porcionamento, embalagem, uma embalagem bem mais atraente. E aí a gente voltou só para fazer isso em São Paulo. E um dos desafios é quando você vai num açougue, você fala, cara, me vê 1 quilo de carne moída. Aí o cara fala, deu 1.200, tudo bem? Só que ele vende por peso. Então você vai lá e paga um pouquinho mais. Como a gente vendia antes de entregar, não tinha como. Eu vendia o preço do peso, tinha que ter aquele peso. E aí nada disso era muito comum. E a gente foi convencendo a cadeia produtiva a fazer isso. O que hoje se tem de um jeito muito comum, que é o autosserviço de carne, ele era muito restrito, tinham poucas marcas que faziam isso. Sim. E a gente deu uma escala. Mas aí, pegando o gancho na matéria da Startse, a gente começou a crescer muito. E aí chegou um determinado momento, ainda com tudo fechado, a gente terminou, sei lá, o primeiro ano faturando 8 milhões e a gente ia para 20 milhões no segundo ano. Só que aí começou a ter a reabertura. E junto com a reabertura veio um movimento de os antigos aplicativos de delivery de comida começaram a entregar itens de mercado. Enquanto não existiam deliveries de mercado forte, as pessoas compravam cada coisa num lugar. Pet num lugar, carne no outro, hortifruti no outro. Quando vem um iFood mercado, por exemplo, as pessoas compram tudo lá. E aí o delivery começa a despencar. E aí, de novo, né? Nasceu o B2C, foi B2B, morreu. Renasceu o B2C, cresceu muito rápido, ajusta para produto, começa a cair de novo. E aí cada onda dessa, ou cada pico desse, vem muito caixa para o jogo. Você vem demandas distintas, né? Uma hora você precisa de um caixa mais... A gente começou tudo muito no bootstrap, assim, tudo com pouquíssima grana, sem captar funding, e fez um caixa absurdo. Aí a tomada de decisão cara, temos caixa, vamos acelerar o CAC, vamos trazer mais cliente para a base, vamos lançar mais produto. No meio desse movimento, a gente queimando caixa, a curva muda o mercado, e aí a gente começa a ficar estrangulado. Aí a gente toma uma decisão arriscada, que é tudo isso que a gente fazia, eu comprava para revender. E existiu uma bitributação nisso. A gente decide fechar um acordo com a produção que a gente tinha terceirizada, de eles faturarem direto o cliente e a gente receber uma comissão por isso. Então, isso desafoga a nossa necessidade de caixa. Não fica uma operação de capital tão intensiva. Exatamente. Né? Até porque, no começo, a gente crescia, sei lá, 20%, 30% ao mês, com uma margem de 10%, 12%. Então, eu precisava colocar grana todos os meses no negócio. Né? Eu estava vendendo mais do que eu tinha capacidade de receber, porque estava crescendo em taxas muito altas. Quando a gente faz esse movimento, por que ele era arriscado? Porque eu entrego todo o mercado para o meu fornecedor, que, a princípio, não estava interessado naquele segmento. Normalmente, as grandes plantas frigoríficas vendem super atacado. E a gente fazia um negócio de varejo. Aí vem essa mudança de mercado, o mercado dá uma arrefecida e esse frigorífico decide virar nosso competidor. Notifica a gente, dizendo, não vamos mais produzir seu produto, agora eu vou fazer com a minha marca. E aí a gente morre de novo. A gente sai de um cenário assim, B2C, B2B, pandemia, morremos.
renascemos, B2C cresce, chega a taxas de 20 e poucos milhões de transação ano, morre de novo. E nesse segundo momento de pouso forçado, como é que era? Porque você tinha um cenário totalmente diferente do primeiro pouso forçado que Sim. você fez. Você estava com um time de 20 pessoas, você tinha uma demanda de caixa X, agora você estava com uma demanda de caixa Y, com um time maior. É isso. Como que era? Quais foram as principais diferenças desses dois pousos forçados que você É só fez? o tamanho da bucha. Aham. Porque nesse cenário que eu falei, a gente estava com mais de 50 pessoas, a gente tinha um galpão enorme, a gente tinha compromissos. Nesse período, a gente decidiu criar dark stores e franquias de dark stores. Então, a pessoa podia montar uma pequena dark store na sua casa, na sua garagem, ali com 3, 4 freezers, e ele virava um ponto avançado nosso de entrega e ele tinha um percentual disso. Ok. Então, no meio desse processo, a gente tinha a responsabilidade de ter 60 franqueados, 50 pessoas na equipe, uma necessidade de fluxo de caixa bem maior e, de repente, o negócio morre de novo. E aí, aqui, de novo, o pivô, a partir daqui, né, teve mais um, ele tem muito a ver com você não querer desistir. Aí, o sócio sai da operação, ele desiste, assim, cara, não aguento mais essa gangorra de, num ano estamos super bem, no outro, cara, estamos fechado. A gente chegou a ficar 4 meses sem operar, sem conseguir operar, porque a planta frigorífica, a gente tinha contratos gigantes, iFood, Rappi, Zé Delivery, e não tinha onde produzir. Isso aconteceu no final do ano, que é o pior momento para acontecer, que é quando todas as plantas frigoríficas estão até a tampa de produção, porque é o melhor trimestre de venda de carne. E aí, de novo, mais um pivô de, puxa, vamos sair desse cenário de franquia, vamos sair desse cenário de tentar vender o B2C, vamos focar em vender B2B. Aí quase todos os aplicativos que fazem o delivery hoje, eles compram esse produto hoje para poder vender. Nessa segunda leva, e aí conectando com o que eu falei ali no começo do nosso papo, pivotar é sobre escolher não desistir. Ainda há um caminho, ainda há um mercado. Na verdade, não é persistir, não é ser teimoso, né? Você está persistindo de uma forma estruturada. Eu tive uma conversa sobre isso há umas 3 semanas atrás. Qual que é a diferença da teimosia versus o não desistir? Eu diria que é quem conta a história no final. Se quem conta a história no final é o cara que deu certo, você vai chamar de persistência. Se quem conta a história no final é o cara que ainda não deu certo, você vai chamar ele de teimoso. Teimoso. Se quem está contando a história é o cara que não deu certo, você vai dizer que ele não fez ou que ele não persistiu o suficiente. Então, eu dou esse exemplo porque tem vários segmentos de negócio, principalmente no Brasil, que não é para amadores, que eles existem porque os empreendedores são teimosos. E aí, depois de alguns anos ou décadas, você olha e fala assim, puxa, que bonita a tua persistência. Mas nos 10 anos anteriores, você estava chamando o cara de teimoso, dizendo que tinha outra coisa melhor para ele fazer. É verdade. E é aí, mais fácil você falar de fora, né? Aí apontar o dedo e falar, não, você está fazendo errado. Não, então assim, vem aqui. Entra comigo aqui no... Eu diria que assim, o empreendedor, ele tem que ser teimoso. Ele é teimoso por natureza. Porque os negócios que dão certo não são aqueles que são fáceis de fazer. Exato. Os negócios que dão certo são aqueles que são difíceis. O fácil de fazer, você ter a padaria, não que seja fácil, né? Porque eu posso estar fazendo juízo de valor aqui, mas você ter a padaria, a farmácia, um negócio pequeno, coisa do tipo, que já funciona do mesmo jeito há muito tempo, você não vai classificar se ele é teimoso ou não, ou coisa do tipo, por um negócio desse. Agora, se o cara está 5, 10, 15 anos fazendo algo que ninguém se propôs a fazer, enquanto não dá certo, você chama ele teimoso. A hora que dá certo, você fala assim, puta, esse cara é diferente, ele realmente é um empreendedor diferenciado. Eu escutei essa semana exatamente um empreendedor falando, olha, quando a coisa está muito fácil, eu quero o desafio onde me falam isso é impossível fazer, aí que eu vou dar atenção e falar o que é impossível de fazer. Deixa eu olhar isso mais de perto, porque é exatamente isso que você está falando. Você, poxa, tem um caminho ali, será que é ser muito teimoso dizer que eu vou conseguir fazer aquilo ali? Nessa trajetória, a gente se aproximou muito do agro
para entender o negócio. A gente, durante algum tempo, quis até verticalizar isso. E eu estou citando isso porque assim, eu aprendi muito com pecuaristas sobre essa teimosia. E eu vou dar um exemplo aqui mais de economics. Você pega um pecuarista que abate, sei lá, 10, 12 mil cabeças de gado por ano, esse cara fatura algo como 60 milhões. Só que para ele faturar 60 milhões, somando o capital empregado de propriedade, de arrendamento, de fluxo de caixa, esse cara tem um capital empregado de mais de 200 milhões de reais para faturar 60. Quando você olha o economics disso, não faz sentido. Se você desmobilizar esses 200 milhões e colocar em qualquer lugar, veja, ele fatura 60 milhões com uma margem, sei lá, de 8%. Então, ele fatura 60 para sobrar 4 com um capital empregado de 200. Cara, 200 milhões de liquidez, você faz outras coisas melhores. E eu tive a oportunidade de falar isso para um pecuarista desse tamanho e ele falou assim, Fernando, negócios não são feitos na Faria Lima. Os negócios são feitos de quem arregaça a manga e entrega. E aqui, a conta não é a da Faria Lima. E aí isso é um aprendizado muito legal sobre empreender, no meu ponto de vista, de que a teimosia é parte integrante do empreendedor. O pivotar, que é um termo bonito que a gente usa hoje, é o mais comum para quem é um empreendedor raiz. Assim, chega uma dificuldade, o cara sempre vai procurar um jeito de sair dela. Ele nunca vai pensar assim, não, agora ficou difícil, deixa eu voltar ali deixa eu procurar um trabalho. Né? Deixa eu procurar uma estabilidade ou uma falsa estabilidade. Sim. Então, nessa trajetória e esses aprendizados, o fato de eu ter ficado doente, o fato de eu ter a família me suportando, o fato de ter conhecido pecuaristas ou empreendedores do agro que viveram 30, 40 anos de mudança de governo, moeda, cenários com crédito, sem crédito, traz para mim essa visão de empreender é sobre ser teimoso. E a diferença entre ser teimoso e persistente é como você olha onde é que o cara está. Se ele deu certo, você vai dizer, nossa, você foi persistente. Se ele não deu certo, ou se ele está no meio da trajetória, você vai dizer, cara, você é teimoso, você poderia estar fazendo diferente, algo do tipo. Mas, no final das contas, o empreendedor teimoso é o que faz esse negócio acontecer. Tem uma porção de negócios que passam 5, 10 anos trocando dinheiro. E depois de algum tempo vira um baita negócio. Tem dezenas de histórias boas disso. Mas esses são os empreendedores que fazem o negócio funcionar. E aí, pegando um gancho no nome do podcast que é sensacional, de Runaway, Runaway é um termo mais da Faria Lima, de quem olha para o que pode fazer você ter que aterrissar e pousar e fechar esse negócio. É a conta, né? Quanto dinheiro eu tenho em caixa. Quanto dinheiro eu tenho para fazer. Para poder parar esse avião, né? Com o menor dano possível para o ecossistema. Mas nem sempre é só dinheiro, né? Às vezes o runaway ele acontece por conta de um litígio entre sócios. Sim, tem uma série de fatores que podem fazer com que essa aeronave, né, esse negócio tenha que pousar. E aí, pegando um gancho aqui, tem uma entrevista muito boa do Semenzato, que ele fundou a Microlins e hoje ele é dono de uma grande holding operadora de franquias. Ele teve a Microlins, ficou gigante e ele quebrou. E aí ele conta muito essa trajetória de... e aí, fazendo a adaptação aqui, né? O Runaway nunca existiu para ele. Porque, de fato, chegou um momento que ele teve que fechar o negócio, ele estava devendo algumas dezenas de milhões. Mas nunca foi uma opção não pagar o que estava devendo e parar de empreender. Então, ele mudou de segmento, ele testou outras coisas, ele conta uma história muito legal que ele teve que usar o nome do pai dele, que era igual. Eu não sei se ele é Semenzato Júnior ou filho, então ele usava o nome do pai e assinava para as pessoas não perceberem que ele não estava usando, porque o nome dele estava cheio de problemas para resolver. Mas essa característica do teimoso, do empreendedor, diriam para ele, cara, tá devendo 40 milhões, bicho. Sai disso, vira executivo de uma grande empresa com a experiência que você tem, você vai ter estabilidade. Ele foi lá, achou outra coisa para fazer, pagou o que estava devendo e hoje tem um grupo que vale mais de 1 bi ou alguns bis. E aí, de novo, fazendo esse paralelo, o runaway para esse tipo de investidor não existe. De assim, cara, ok, talvez o runaway seja, talvez eu tenha que aterrissar essa aeronave, mas só até eu achar outra pista para decolar ela de novo. Exato. Ou para eu deixá-la aqui no hangar enquanto eu vou lá pegar um teco-teco menor e vou decolar ele para voltar aqui depois e pegar de volta a minha aeronave maior. E aí, enfim, eu acho que a minha visão sobre empreender é disso. Assim, legal. O tamanho do problema tem a ver com a tua referência. Se você não teve problemas grandes, aquele vai ser muito difícil. E se você for teimoso o suficiente, tem grandes chances de, em algum tempo, você dar certo.
Tudo a gente faz, na verdade, na vida, tudo tem um sentido, né? É um ingrediente que vai compondo aí a nossa história. Essa pipoca aqui, da Chocolate Jour, se você... eu te conto, eu trabalhei com eles quando eles estavam começando a fazer um plano para expandir o negócio. E tem 2 aspectos bacanas sobre teimosia, resiliência. Mandar chocolate para outros estados era um parto. Porque você não tinha... Isso estou falando de 2007, 2008. Tá? Você não tinha embalagem adequada. As embalagens... Você tinha isopor, mas o nível de embalagem para delivery aqui no Brasil evoluiu muito com a pandemia. Sim. Foi uma baita de uma alavanca. E outro dia, escutando o Manuel, no podcast Del Match Gastronômico, que, aliás, eu adoro, não sei se você conhece Não conheço. O podcast. Muito bom. Assista, eu recomendo. O Manuel foi convidado, ele contou que durante a pandemia eles tiveram que fazer todo um exercício para encerrar as lojas, recolher os produtos para a matriz e fazer o despacho dos pedidos para a Páscoa de 2021, tudo através da matriz. E ele falou algo próximo a 15 mil pedidos durante a Páscoa. É o período que qualquer fabricante de chocolate vende mais. E ele falou, poxa, a gente não aceitava erros no Chocolate Jour. E eu sou testemunha disso. Participei de algumas reuniões onde o erro ele era dificilmente digerido, tanto pela família quanto quem estava lá dentro. Estou falando de um produto premium, né? E pós-pandemia, o erro tem outra conotação, né? Conotação de aprendizado. Poxa, que eles evoluíram em relação a despachar pedidos e entender onde errou, como que a gente pode fazer melhor. E eu lembrei disso por conta da embalagem da Chocopop, que eu recebi aqui gentilmente. E eu acho que assim, o erro, né? Você levantar, você cai uma vez, levanta, cai a segunda vez, levanta, e você vai criando repertório, né? Aprendizagem para você ser mais assertivo para frente. Mas tem outra coisa legal também que eu escutei da Cris Junqueira nos áudios dela. Ela fala assim, experiência é o que a gente adquire logo depois da gente ter passado por uma situação onde a gente não tinha experiência. Perfeito. Não é? Você não tinha experiência, você passou por uma situação que você adquiriu essa experiência. E a gente vai acumulando essas experiências para olhar para frente, para enfrentar uma nova experiência que você não vai ter esse repertório. E voltando aqui para a nossa conversa sobre o mercado de academia, a gente se engana, né? A gente vê essas grandes redes, Smart Fit, Blue Fit, enfim, tem grandes redes que dominaram o mercado, só que não. Eu descobri que ainda é super pulverizado e que a grande parte das academias são CNPJs, microempresas. Exato. Então, me conta um pouquinho só essa sua jornada aí no mundo das academias. Legal. O segmento de fitness, né? Talvez não seja o melhor termo, mas assim, o segmento de quem treina, ele tem um tremendo potencial. Primeiro porque você pega mercados mais maduros, como os Estados Unidos, você vai ter ali 4%, 5% das pessoas que treinam regularmente e chega a 15% se você somar quem treina com quem pratica esporte. No Brasil, se você somar tudo, não chega a 4%. Então, é um mercado extremamente promissor. Tem muita oportunidade. O segundo ponto é que a gente tem uma cultura de remediar e não de prevenir. Então, isso também gera uma tremenda oportunidade. E no mercado de academias tem uma coisa que eu nunca encontrei em nenhum outro. O mercado de academia é o único onde o profissional é mais interessado e disciplinado do que o cliente. Então, pensa que um professor de educação física, um personal, ele acorda mais cedo que você, ele se preocupa mais com o seu treino, movimento e saúde do que você mesmo. Esse tipo de profissional tem um potencial enorme para o mercado,
ele é o cara que não se atrasa, ele é o cara que não faz corpo mole, ele é o cara que ele trabalha com o corpo dele. Então ele tem uma motivação diferente e isso tem um tremendo potencial. Tem uma contramão aqui nisso, porque mercados maduros, como o americano, não exigem que se tenha um professor. Eles fazem muito self-training. Você vai lá, você define como treina, Sim. você usa um aplicativo ou algo do tipo. E aqui no Brasil tem esse dilema porque a legislação exige que tenha um professor. Mas esse profissional é uma tremenda oportunidade. Os profissionais são extremamente motivados aqui no Brasil nesse segmento. Quando ele é um mercado muito pulverizado e aqui tem desafios e oportunidades. Os desafios normalmente é uma gestão amadora. Foi um pouco do cenário de quando a gente expandiu as academias, foi de profissionalizar a gestão e eventualmente franquear. Essa era a nossa jornada ali prevista. E o outro ponto é como ele é extremamente pulverizado, ele está disponível para consolidação. Então, algumas grandes redes fizeram ou construíram essa consolidação, abrindo grandes espaços, né? Espaços para 3, 4 mil alunos, mas as academias menores, de 300 a 600, 700 alunos, têm um grande espaço para consolidação. A gente apostou em tudo isso. Dá para consolidar, dá para crescer rápido, dá para franquear, os números são promissores, mas é um negócio de capital intensivo. Você vai montar uma academia ok, é R$1 milhão de equipamento. Então, demanda crédito e a gente, no pré-Dilma, conseguiu tomar muito crédito com taxas muito boas para crescer. Durante o processo de impeachment da Dilma, um pouquinho antes do impeachment e principalmente depois, os créditos foram cessados pela instabilidade política. Correto. E isso causou as primeiras cicatrizes nossas nesse negócio. A gente tinha uma expansão agressiva prevista, com algumas coisas já contratadas, que a gente não conseguiu executar o crédito. E aí isso criou ali os primeiros tropeços que a gente teve. E aí mudou completamente o cenário. Né? Um negócio desse, que é extremamente promissor, mas que depende de crédito, que depende de capital intensivo, ele muda. E depois, com a pandemia, ficou ainda mais difícil. Você ainda tem um negócio? Ainda está com a academia? Eu ainda tenho participação, mas no cenário eu estou sendo diluído. A gente ainda está se recuperando do tombo do pós-pandemia. Foi desastroso. Assim, em 6 meses a gente acumulou um passivo 3 vezes maior do que os 10 anos anteriores de lucro que a gente teve. Então, ainda é um desafio, mas eu entrei numa posição de diluição. Eu estou sendo diluído até sair completamente. Fazendo uma conexão aqui, essa foi uma das decisões difíceis de não desistir de empreender, mas nesse cenário, nesse segmento, com a necessidade de capital intensivo, com o cenário de crédito, o pivô foi: vou focar em outros negócios. Né? Uma decisão minha, pessoal. O grupo que ainda participava comigo ainda segue tocando. A gente é muito menor do que já foi. Chegou, enfim, ter quase uma dezena de pontos ali. Hoje tem 3 só. Mas continua sendo um mercado promissor, continua tendo potencial gigante de crescimento, porque tem cliente disponível, tem aluno disponível, mas continua com a dificuldade de tomar crédito e ainda num cenário muito difícil, assim, economicamente no Brasil, instabilidade política que a gente vem enfrentando aí, sei lá, 2, 3 governos, é muito difícil. Quando você pega, eu conheço os fundadores das grandes redes, a gente, enfim, se conhecia ali, é um mercado em que todo mundo se conhece. A Endeavor ajuda muito também, né? Isso a promover. Também você consegue conectar bem. Na época das academias a gente ainda não tinha acesso ao Endeavor, mas é um mercado bem pequeno, tem sindicato patronal, então a gente se conhecia muito. Enfim, tem alguns grandes donos de academia que estão nesse grupo, mas todo mundo está sofrendo com o cenário de crédito. Né? Grandes redes como a Smart Fit tomaram crédito até de fundos do exterior, que foram muito bons em alguns períodos porque eles tiveram o câmbio a favor, mas, enfim, enfrentam a mesma dificuldade. Então, tem potencial. O profissional, apesar das grandes redes não querer ter o profissional, esse profissional é um puta diferencial nisso. Mas capital intensivo, crédito caro. E aí, como negócio, falando de econômicos, esse é o grande desafio. Assim, seria um ótimo negócio se a gente tivesse um cenário de crédito favorável. Sem ter um cenário de crédito favorável, você troca dinheiro com um risco muito grande. E a pandemia machucou muito. A gente fala de Endeavor, a gente lembra, né? A Endeavor é uma baita rede de apoio para os empreendedores. Outro dia também escutando uma entrevista com o André Buchan do IPO. Legal. Ele contou um pouco da história do IPO. Começou com um jovem que perdeu
pai ficou sozinho num negócio e ele chamou pessoas, colocou no jornal um anúncio para para esse grupo de pessoas participarem num café da manhã. Pô, quem puder me ajudar, Boa. conta a história que isso aconteceu no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, e que apareceu um grupo de pessoas para um brunch, sei lá, um café da manhã, Que demais. e assim começou o IPO. Essas redes de suporte, né? No final do dia, você levantar a mão, saber pedir ajuda, saber se cercar de pessoas boas. Eu acho que muito da nossa vida é a capacidade da gente se cercar de pessoas legais, né? Pessoas Sim. boas, capacitadas. Também se cercar de informação útil. E muito se critica sobre redes sociais, sobre as mídias. Mas se você se cercar de informações com valor, né? com boa procedência, com origens confiáveis, a gente tem, acho que, outro olhar sobre as mídias. Acho que Sem dúvida. E vocês citou uma boa característica, que é um negócio que me falta e eu tenho uma tremenda dificuldade. É assim, uma grande facilidade para você passar por problemas é você pedir ajuda. Sim. E aí, como eu normalmente quando eu tô com um problema, eu entro no modo 100% racional, eu quero resolver. E eu sofri mais do que eu precisaria ter sofrido por não ter pedido ajuda. Talvez você quer poupar as pessoas que estão à sua volta de não ter a preocupação. Tem um mix ali de não querer preocupar quem está ao redor, ter um pouco de orgulho, ter um pouco de acreditar sempre que eu sou capaz de resolver sozinho. E aí, em algumas coisas que a gente está mudando agora, nesse tempo agora do nosso negócio, eu estou me cercando de muito mais conselheiros do que eu já tive, com o objetivo de provocar, assim, eu preciso ter uma rede de apoio para levantar a mão e pedir ajuda de um jeito que eu nunca fiz. E eu tenho uma dificuldade disso. E isso é curioso, porque o que me abriu os olhos nesse período é quando a gente teve esse grande problema com o frigorífico, que eu disse que ele decidiu virar nosso concorrente. A gente estava no meio da aceleração da Endeavor, então a gente estava no programa de Scale Up e de repente a gente ia morrer. Então imagina que eu estou num programa que espera que eu vá faturar 40, 50 milhões por ano e eu vou morrer. E o nosso mentor, na época, era o CEO da Blooming Brands, do Outback, e a gente literalmente sentou um dia na mentoria com ele e falou assim, cara, não sabemos o que fazer, precisamos de ajuda. Ele falou, fique tranquilo, aqui tem uma rede de conexões, fez 2, 3 ligações, falou, vou ajudar vocês a aterrissar essa operação em algum lugar, vocês vão ficar 3, 4 meses zero receita, mas tem um caminho. E aí eu me apoiei nisso e aí foi muito diferente. A primeira vez que a gente, de fato, pediu ajuda, eu disse, não sei o que fazer, tinha uma pessoa falando assim, não, fica tranquilo, já passei por problemas piores, tem um caminho, vou te conectar. E aí, isso já, sei lá, 10 anos depois de já estar empreendendo. Bacana. Eu olhei e falei, puxa, eu podia ter pedido ajuda antes das outras vezes. E agora, nessas novas empreitadas, eu estou me cercando de mais conselheiros para ter esse caminho. Legal. Me conta um pouco, você, Fernando, no tempo que você não está com a cabeça, com o olhar nos seus negócios, no seu tempo livre, o que você gosta de fazer, que tipo de hobby você gosta de praticar? Legal. Eu tenho uma característica curiosa, assim, eu tenho hiperatividade, enfim, isso não tinha diagnóstico certo lá quando era garoto, e eu durmo muito pouco e eu tenho sono reparador mesmo dormindo pouco. Então eu costumo dormir 4 ou 5 horas e eu tenho um sono reparador igual ao de uma pessoa que dorme 7 ou 8. Mas nesse período você dorme bem? Você dorme profundo? Durmo e acordo bem. E aí, digamos assim, eu tenho um pouco mais de tempo do que a média das pessoas disponível. Então eu consigo trabalhar mais do que a média, consigo dedicar um tempo para minha família e ainda me sobra tempo para fazer coisas que eu gosto. E aí uma das coisas que eu gosto de fazer, eu pedalo. Mountain bike ou... Eu pedalo speed. Speed. E aí pedalo num horário, eu pedalo das 4 às 6 da manhã e começo o meu dia. Nossa. Durmo ali por volta de 11h30, meia-noite. Mas funciona para mim. Mas você pedala quantas vezes por semana? Eu tento pedalar todos os dias, mas pelo menos umas 3 vezes por semana. Mas assim, eu não, apesar de ter sido ou de, enfim, ainda ter, mas de ter sido dono de academia, eu não gosto de me exercitar.
Então é um desafio de disciplina diário. Você tem que fazer uma atividade que te exercite, mas que você está descontraído eu digo assim, que no ritmo que eu como e que eu bebo, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou pesar 140 quilos. Então eu faço para poder comer tranquilo. Mas eu não gosto muito de fazer musculação, por exemplo. Mas eu gosto de esporte. Pedalar é um esporte que eu faço. Legal. Nado 2 vezes por semana também é um esporte que eu gosto. E tanto o pedal quanto a natação, eles me ajudam a desligar um pouco a cabeça. Então eu brinco que quando eu estou contando ladrilho, eu não consigo pensar em mais nada. Estou nadando ali, eu não penso em mais nada. E quando eu estou pedalando, é um momento bom de, enfim, endorfina e tal. Mas são as 2 coisas que eu mais faço. E sou piloto de kart amador. Eu sou extremamente competitivo, gosto de adrenalina. Então, assim, juntando as 3 coisas, o que me endorfina, natação e pedal, e o que me que me desliga 100% e me bota no modo competitivo é pilotar kart. Bacana. Então você já deve ter assistido as séries aí do Ayrton Senna, do Schumacher. Sou super fã do Ayrton Senna, super fã. O que me chamou super atenção na série havia do Ayrton Senna, mas depois, na sequência assisti do Schumacher. E mostra como o Schumacher ficou assustado com o acidente, né, do Senna, infelizmente, fatal. Mas mostra muito a mulher dele falando, olha, ele realmente está super com muito medo de voltar para a pista. Olha só como o medo realmente ele inibe, né, as pessoas. Sim. Imagino quanto tempo ele demorou, quantas voltas na pista ele não precisou para poder se desprender daquele medo. Sim. Depois eu sou super fã de automobilismo, acompanho, sou fãzaço do Ayrton Senna. Eu sempre me emociono quando faz o aniversário dele, da morte dele. E meu filhinho pequeno ele já me acompanha. Assim, quando chega essa época, ele fala: papai, é o seu ídolo, né? É o Ayrton, né? Eu sei, o olho fica cheio de lágrima quando chega nessa época, né? E eu me inspiro super com a história dele. Tem vários aspectos legais, mas tem uma das coisas que marcou muito. Talvez eu já não pense mais assim depois que eu fiquei doente, mas o Ayrton ele tinha um quê de imortalidade, assim. Ele achava que ele era imortal. E aí tem um caso super legal que eu gosto de citar sempre do Abílio Diniz, também é isso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu trabalhei no Pão de Açúcar, ele já não estava mais lá, mas eu tive com ele num HSM Expo Management, porque a gente andou com ele, e tem uma coisa super legal, é que ele não pensava no fim da vida dele. Então ele sempre tomava as decisões pensando como se ele fosse imortal. E eu acho que o Ayrton tinha disso, assim, a forma como ele pilotava, a forma como ele competia, tem muito a ver, trazendo para o empreendedorismo, assim, a forma como ele lidava com os dilemas dele era sempre com a certeza de que ele ia estar lá no dia seguinte. Sim. Então ele dava um pouco a mais, ele era mais agressivo numa freada, ele acelerava um pouco antes, ele colocava mais agressividade com a certeza de que ele ia estar lá. Ele ia no limite. Né? Ele passava do limite com a certeza que ele estaria lá. E aí eu acho que isso é uma característica super legal e me inspira dele disso, assim, ó, se você tiver a certeza de que você vai estar aqui amanhã, o resto você consegue fazer. Aí, enfim, é super inspiradora a história dele. Muito bom. Fernando, a gente podia seguir aqui por milhas e milhas de conversa, muito bom, mas a torre de controle nos chama. Eu gostaria de novamente agradecer os nossos apoiadores, né? Pão de Queijo, a Doc Lobo, Chocolate Jur, a equipe da Voxcom. E agradecer o seu tempo dedicado, o trânsito para se deslocar em São Paulo, um dia de chuva, a sua história aqui, a sua trajetória compartilhada. Sou super grato. Me fala onde que os nossos ouvintes aqui, a nossa audiência te encontra. Legal. Hoje, boa parte da nossa experiência para o consumidor pessoa física é feita através do WhatsApp, usando inteligência artificial, que é um segmento que a gente está crescendo bastante. Okay. Então, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, no site iSog.com. iSog.com, trocando o A pelo I, como se fosse iFood, iPad, iPhone, tem o iSog. Ok, com C, não é com cedilha, não tem cedilha. Isso, com C se escreve iCog.com e você tem nas nossas redes sociais o número de contato também
para fazer a compra pessoa física, ou nos aplicativos iFood, Rappi, Zé Delivery, você também consegue encontrar os nossos produtos. Bacana. E a nossa próxima jornada, a próxima era aqui do iSug vai ser usar a inteligência artificial para vender mais e segmentar cliente, enfim, tem muita história legal para vir aí. Bacana. E o Fernando, LinkedIn, Instagram, qual que é o seu canal predileto aí, o preferencial? Vocês me encontram Fernando Ferreira Fernandes ou Fernando 3F, pelos 3 Fs do nome, tanto LinkedIn, Instagram, onde vocês vão poder acompanhar. No Instagram vão ver mais sobre a minha vida, um pouco da minha família, e no LinkedIn um pouco do meu histórico profissional. E aí tem meus contatos, enfim, estou sempre aberto a trocar uma ideia. Empreendedores que queiram trocar ideia, precisam de ajuda, é só contar comigo. Bacana. Bom, agradeço novamente. Nossa audiência, curte, compartilha, nos siga. A gente em breve tem mais episódios aí pela frente e espero vê-los em breve. Nossas trajetórias nos conectam. Me conte a sua.